Olá, vamos iniciar uma aula sobre análise fatorial exploratória de dados. Tá? A análise fatorial é uma técnica que descreve as relações de interdependência entre muitas variáveis, agrupando as mesmas em poucos fatores. Então, é uma técnica muito variada, tá certo? Em que eu vou ter muitas variáveis para analisar e eu não consigo enxergar como é o relacionamento entre as variáveis. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar fatores. O que são esses fatores? São grupos de variáveis. Tá? A gente vai formar grupos de variáveis, onde todas as variáveis que estão dentro desse grupo estão fortemente correlacionadas entre si. E tem correlação fraca com as variáveis dos outros grupos. Essa é a ideia da análise fatorial. Assim, quando a gente faz esse agrupamento de variáveis, a gente está reduzindo a dimensão dos dados. Por exemplo, se eu tenho 20 variáveis ou itens, que podemos chamar também cada variável dessa como um item de um questionário. E eu agrupo essas 20 variáveis em 3 fatores. O que eu fiz? Eu reduzi a dimensão de 20 para 3. E esses 3 fatores têm todas as variáveis que estão fortemente correlacionadas entre si dentro de cada fator. E isso vai facilitar para eu entender a relação entre as variáveis. Tá? E também vai facilitar a interpretação dos dados, porque quando eu estou no espaço de dimensão 20, eu tenho muitos dados e eu não consigo enxergar bem as coisas. E quando eu diminuo para um espaço de dimensão 3, isso facilita a interpretação. Tá? Então, a ideia é a análise fatorial descreve as relações de covariâncias entre muitas variáveis em função de poucos fatores. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, P igual a 20 variáveis e M igual a 3 fatores. Essas 20 variáveis, x1, x2 até x20, vão ser descritas por M igual a 3 fatores. Fator 1, fator 2, fator 3. É essa a redução da dimensão que a gente vai fazer. Tá? Então, sob o modelo fatorial, cada variável resposta, que são os meus xi, vai ser representada como uma função linear de um número pequeno de fatores. Como o nosso interesse é somente sobre a relação de covariâncias entre as variáveis, vamos assumir que o vetor de médias é zero e vamos descartar ele do modelo. Então, no nosso modelo, só vou ter as variáveis x1, x2, x20, os fatores e os parâmetros que multiplicam os fatores, que a gente vai chamar de cargas fatoriais, e um erro aleatório, que a gente vai chamar de especificidade desse erro. Tá? Então, cada variável do meu modelo, vamos supor que eu tenha 20 variáveis, cada uma dessas variáveis vai ser descrita pelos 3 fatores, e o que não explicar bem a variável vai ficar alocada aqui no erro, que é a especificidade do modelo. Tá? Então, eu tenho 2 termos aqui. Um termo relacionado ao que os fatores explicam e um termo relacionado ao erro. Tá? FJ representa o jésimo fator, que para a gente vai variar de 1, 2 e 3 até m igual a 3. LIJ é o parâmetro que vai multiplicar o fator. Esse parâmetro reflete a importância desse fator para explicar a variável xi. Tá? Então, se eu tenho 3 fatores e o primeiro fator ele tem magnitude grande
e o segundo e o terceiro fator têm magnitude pequena, isso significa que a variável xi vai estar alocada no fator 1, porque esse parâmetro, que é a carga fatorial, ele carregou fortemente no fator 1. Tá? E o que não foi explicado, pelos fatores, vai ficar no erro, que a gente vai chamar de variável fator específico ou especificidade. Tá? Então, ó, resumindo, eu vou ter variáveis x1, x2 até xp variáveis, e eu vou ter m fatores e um erro. Então, o meu modelo ele vai ser apresentado no final dessa forma. Cada variável vai ser descrita pelos m fatores, mas cada uma dessas variáveis também, elas devem carregar fortemente em apenas um fator. Ou seja, dos L's que multiplicam os fatores, eu tenho um que é o maior dos L's, em valor absoluto. E esse maior dos L's vai indicar que a variável x1 ela vai estar dentro do fator onde apareceu o maior dos L's, o maior das cargas fatoriais. Tá? Então, a ideia, agrupando as variáveis por suas correlações, teremos que todas as variáveis dentro de um fator, dentro de um grupo particular, são altamente correlacionadas entre si, mas têm correlações pequenas com as variáveis dos outros grupos. Essa é a ideia da análise fatorial. Tá? Então, eu já falei aqui, ó, no modelo de análise fatorial, cada uma das variáveis irá carregar exatamente em um fator, e por isso mesmo eu não tenho uma relação de regressão. Porque numa relação de regressão, a minha variável resposta ela está bem correlacionada com todas as variáveis explicativas. E no nosso modelo fatorial, a variável resposta, que são os xi, elas vão estar fortemente correlacionadas com apenas um fator e não com todos. Tá? A ideia do modelo é essa. Então, eu estudo a relação entre as variáveis e agrupo elas, mas eu não faço predição, para a variável com base nos fatores. Tá? Essa matriz de cargas fatoriais é composta por parâmetros, que são os L e J. Cada L e J reflete a importância do jésimo fator na composição da iésima variável resposta xi. As cargas fatoriais, elas podem ser interpretadas, essas cargas fatoriais L e J, elas são interpretadas como as correlações entre os fatores e a variável xi. E elas representam a informação mais importante sobre as quais a interpretação do modelo será feita. A interpretação dos fatores vai ser baseada nas cargas fatoriais, que vão indicar qual variável vai carregar em cada fator. Tá? Então, no nosso modelo também, a variância de xi, ela vai ser explicada por dois termos. Uma parte que é a comunalidade, que é devido aos fatores, e uma parte que é a especificidade, que é devido ao erro. Tá? Então, no nosso modelo, cada variável dessa vai ter dois termos que vão explicar sua variabilidade. Ora, a gente quer que a maior parte da explicação seja devido à comunalidade, ou seja, eu quero que os fatores expliquem bem as variáveis. Mas, se isso não ocorrer, significa que o meu erro, que é a especificidade, vai ser grande. E quando o erro é grande, a variável não é bem explicada no modelo. Então, a gente precisa fazer algum ajuste para tentar melhorar isso, se for possível, para os dados que a gente tem. Tá?
Então, ó, comunalidade é a proporção da variância que é explicada, que é devida aos fatores comuns, F1, F2, Fm. E quando as comunalidades são muito baixas, isso pode indicar que as variáveis não estão sendo bem representadas pelo modelo fatorial. Nesse caso, eu tenho duas alternativas. Eu posso adicionar um fator, então vou colocar um fator adicional no modelo, e o modelo vai ficar menos parcimonioso, mas pode dar uma maior explicação às variáveis. Ou então, se não tiver jeito de melhorar a explicação, a única alternativa que eu tenho é excluir a variável, tá? Então, isso é uma situação parecida quando a gente faz um teste T no modelo de regressão, que a gente quer que as variáveis sejam bem explicadas pelo modelo. E se não for bem explicadas, a única alternativa que a gente tem vai ser excluir a variável. Nós temos três métodos de estimação, que são os mais comuns de serem realizados. Esse método de componentes principais, que é o método mais simples. Eu tenho um método de fatores principais, que é um método que se baseia nos componentes principais, mas ele ocorre de forma iterativa. E eu tenho um método de máxima verossimilhança, que para estimar, usando esse método de máxima verossimilhança, eu tenho o pré-requisito de que o meu vetor de variáveis respostas siga uma distribuição normal multivariada. Que isso normalmente é uma coisa que é difícil de conseguir. Ela pode se aproximar de uma normal multivariada, mas é muito difícil que ela seja exatamente uma normal multivariada. Então eu posso ter alguns problemas na estimação. Quando eu estimo um modelo fatorial, eu reduzo a dimensão da minha base de dados. Por exemplo, eu estou num espaço de dimensão 20, eu reduzi para um espaço de dimensão 3 e eu perco informação, tá? Mas eu aceito perder alguma informação, mas não tanto. Se eu perder muita informação, se eu tiver uma perda considerável de informação em relação à minha base de dados, então o meu modelo não vai ter utilidade, tá? Eu quero perder alguma informação, eu quero reduzir bastante a dimensão, mas perder pouca informação relacionada aos dados, tá? Então imagine assim, se eu tenho 100% de informação no espaço de dimensão 20 e eu reduzo para um espaço de dimensão 3, eu quero que no espaço de dimensão 3 eu tenha pelo menos 70% da informação. Eu fiz uma redução grande, mas perdi somente 30% de informação. Tá? Eu também posso ter um problema de um item do questionário alocar em um fator inesperado. Porque a gente olha assim para as nossas variáveis, a gente espera que uma determinada variável tenha tudo para estar correlacionada junto com outras. Mas pode ser que, quando a gente pegar os dados, ela acaba caindo em um fator inesperado. E isso é um problema, a gente tem que verificar o que ocorreu. Tá? E se não tiver alternativa de ajuste, pode até ser que a variável que proposta, o item proposto no questionário, ele não esteja adequado para servir como para mensuração do fenômeno. Aí por isso que ele está alocando em um fator que não era o esperado. E outro problema também que a gente falou é que eu posso ter itens, variáveis que eu considero importantes no questionário, e pode ser que elas não se ajustem bem ao modelo. Tá? E se não ajustar, a gente pode tomar a decisão de, como o item é importante, a gente não quer excluir a variável do modelo. Aí eu posso adicionar um fator para verificar se isso melhora o ajuste do modelo. Tá?
Além disso, para tentar facilitar a interpretação do modelo fatorial, é possível fazer uma rotação no modelo. O objetivo de fazer uma rotação nos fatores que a gente estimou no modelo é justamente para facilitar a interpretação, tentar ver com mais claridade quais são as variáveis que eu tenho e em que fatores eles estão carregando, estão alocando. O objetivo ao realizar uma rotação é facilitar a interpretação, fazendo com que as variáveis carreguem fortemente em apenas um fator e tenham cargas fatoriais baixas nos outros fatores. Tá? Então, a minha matriz de cargas fatoriais ela pode sofrer uma rotação. Uma rotação é uma transformação ortogonal. E quando a gente faz uma transformação ortogonal desse tipo, a minha matriz de cargas fatoriais original e transformada, eles vão dar a mesma representação. Isso não vai alterar o resultado. Eu só estou rotacionando para facilitar a interpretação. Mas as minhas cargas fatoriais não irão mudar. As comunalidades também, dadas pelos elementos diagonais da matriz de cargas fatoriais, elas também não vão ser afetadas pela escolha de uma rotação, de uma transformação ortogonal. Essa matriz de cargas fatoriais lambda, ela é única quando a gente estima um modelo. E a gente pode fazer uma transformação ortogonal, mas a transformação ortogonal vai continuar dando a mesma representação do modelo. Tá? Então, veja, todas as cargas fatoriais obtidas pela transformação ortogonal das cargas iniciais vão ter a mesma capacidade de reproduzir a matriz de covariâncias. E a matriz de covariâncias reproduzidas das cargas originais é igual à das cargas rotadas. Tá? Então, toda essa conversa é para dizer que a rotação dos fatores não vai mudar nada no meu modelo. Tá? Para análise fatorial, há vários métodos de rotação ortogonais. Os mais utilizados são o Varimax, que ele minimiza o número de variáveis em cada fator, ou seja, eu quero que somente uma variável carregue fortemente em um fator. Tá? E tem um outro tipo de rotação que é chamado de Quartimax. É uma rotação que minimiza o número de fatores. Tá? Então, essa Varimax, ela é melhor para interpretação. E normalmente ela é muito escolhida. Por quê? Porque ela sempre busca minimizar o número de variáveis em cada fator. E isso vai facilitar a interpretação. Essa outra ela é utilizada somente se eu tiver com muitos fatores no modelo e eu quero diminuir o número de fatores. Tá? Mas ela é uma segunda alternativa. E tem Equamax, que é uma alternativa que ela vai escolher qual é a melhor entre Varimax e Quartimax. Então ela vai escolher a que melhor se ajustar, tá certo? Normalmente eu recomendo utilizar a Varimax, porque normalmente a Varimax produz resultados satisfatórios. Tá? Então, continuando, se as comunalidades não mudam, as variâncias específicas elas também não vão mudar quando eu faço uma rotação. Tá? E a rotação fatorial permite que eu encontre cargas tais que cada variável, cada uma das variáveis, cada um dos xi, vai pesar altamente em um fator e terá pequena ou moderada carga nos fatores restantes. Basicamente, essa informação eu estou repetindo para salientar a importância de realizar uma rotação quando a gente fazer uma análise fatorial.
Tá? Bom, então eu ajustei o modelo funcionou bem, tá? Eu fiz uma rotação fatorial, então, e eu consigo interpretar bem as relações entre as variáveis, mas normalmente, quando a gente realiza uma análise fatorial, ela pode ser observada como um passo intermediário para outras análises estatísticas, tá? Ela vai reduzir a dimensão e você pode usar o resultado da análise fatorial em outros procedimentos de inferência e de regressão. Que procedimentos são esses? Eu posso pegar os resultados e fazer uma análise exploratória dos dados, buscando ver como é que os dados se comportam numa dimensão menor, identificando outliers. Eu posso fazer testes de hipótese, posso fazer inferência sobre os meus fatores, tá? Normalmente, inferência que eu tenho interesse, e eu posso também fazer uma regressão, por exemplo, aqueles fatores vão servir para explicar uma determinada variável respostas. Certo? Bom, quais são os resultados de uma análise fatorial? Os resultados são os scores fatoriais, tá? Quando a análise fatorial é realizada para a redução dos dados, a estimação dos valores para os fatores comuns é uma necessidade. Essas estimativas são chamadas de scores fatoriais e elas são usadas como propósito de entradas para novas análises estatísticas ou para diagnosticar uma situação. Tá? Esses scores fatoriais, eles são estimados considerando as cargas fatoriais estimadas e o erro, as especificidades, como se elas fossem verdadeiras. Os scores fatoriais vão fazer transformações lineares dos dados originais, de modo que eu vou, vamos dizer que eu tenha 20 variáveis, x1, x2, x20, e eu tenha uma amostra de 200 observações. Então, minha matriz de dados é 200 linhas e 20 colunas, tá? E o que eu vou fazer quando eu faço a análise fatorial? Eu reduzo para 3 fatores. Então, a minha base de dados agora, que são os meus scores fatoriais, ela vai ter dimensão de 3 variáveis, que são os fatores, e 200 observações amostrais, que é o tamanho da minha amostra. Então, vai ser 200 por 3. Eu estou reduzindo a dimensão de 200 por 20 para 200 por 3. Aí, com esses três fatores, com essas variáveis transformadas, eu vou utilizar esse resultado como entrada de dados, por exemplo, para um procedimento de regressão posterior. Tá? Bom, então vamos falar de uma estratégia que a gente pode utilizar para realizar uma análise fatorial. Tá? Quando a gente vai realizar uma análise fatorial, muitas decisões devem ser tomadas. Primeiro, é escolher o número de fatores. Tá? Eu posso escolher 3, 4, 5. Normalmente, essa escolha do número de fatores ela vai se basear na proporção da variância explicada pelos M-fatores, ou seja, quanto foi explicado pelos M-fatores. Por exemplo, se eu reduzo para 3 fatores e eu explico 70%, está até razoável. Mas se eu reduzo para 3 fatores e a explicação fica em 45%, então observa, 45% eu estou perdendo 55% de informação e ele não é uma coisa boa. Aí talvez eu deva adicionar um fator para melhorar a explicação do meu modelo. Tá? O conhecimento da matéria é sujeito à análise, ou seja, de acordo com o fenômeno que você está analisando, você já tem uma ideia mais ou menos da quantidade de fatores que será ajustado. E também se os resultados da análise fatorial são razoáveis. Tá?
Então, esses aí são alguns itens para definir o número de fatores. Não existe uma solução única para análise fatorial de um conjunto de dados, mas devem ser levadas dois princípios básicos em conta. Um é o princípio da parcimônia, tá? Eu sempre vou querer obter um modelo que tenha o menor número de fatores possível e que, ao mesmo tempo, explique bem. Eu vou colocar numa balança, tá? Eu quero um modelo mais simples, mas que tenha uma boa explicação. Então, eu vou avaliar isso. E outra coisa é a interpretabilidade. Eu desejo que os fatores tenham um significado no contexto do fenômeno que eu estou estudando. Eu quero que o resultado tenha uma coerência lógica, tá? Eu posso fazer uma análise fatorial exploratória, tá? Quando eu vou deixar a amostra dos meus dados falarem por si próprios, ou então uma análise fatorial confirmatória, quando eu tenho uma estrutura de fatores propostas e eu vou verificar se os meus dados amostrais confirmam esse modelo fatorial proposto anteriormente. Tá? A escolha do método de solução, método de estimação, tá? E do tipo de rotação são decisões menos importantes. A análise ela vai ser satisfatória se eu obtenho rotações de de uma solução do modelo estimado, confirmando a mesma estrutura de variáveis e fatores comuns. Tá? Então, a minha estratégia proposta é, primeiro, proceda à análise fatorial pelo método de componentes principais. Tá? Esse método ele não requer nenhuma suposição adicional sobre normalidade ou sobre a matriz de correlação ou sobre a matriz de covariâncias. Tá? Ajuste o modelo e calcule, tá? E faça o gráfico dos scores fatoriais para verificar se eu tenho observações suspeitas, como outliers, porque normalmente os meus scores fatoriais elas estão numa nuvem de dados. Mas se eu tiver um ponto que está muito longe dessa nuvem, é uma observação suspeita que deve ser analisada para verificar, por exemplo, se não é um erro de digitação ou então um outlier, tá? Calcule os scores padronizados de cada observação e essas distâncias generalizadas quadradas dos scores, tá? Isso aí é continuando a mesma ideia para verificar o comportamento dos meus dados, se eles seguem um padrão normal, tá? E também tente realizar a rotação Varimax, para ver se com essa rotação Varimax eu consigo uma melhor interpretação dos meus dados, tá? Depois de fazer isso, você pode usar outro método de estimação, que é o de máxima verossimilhança, incluindo a rotação Varimax. Tá? Então, você estimou por um método, estimou por outro. Compare as duas soluções. Analise se os grupos de cargas fatoriais são parecidos. Tá? Faça o gráfico dos scores obtidos por componentes principais contra os scores obtidos por máxima verossimilhança. Repita os passos anteriores para cada número m de fatores no modelo. Verifique se você aumentando um fator há uma melhora na compreensão e interpretação dos dados. Se você tiver grandes amostras, você pode dividir os dados em duas partes e fazer duas análises fatoriais e ver se os resultados são compatíveis, se os resultados são estáveis. Tá? Aí, esse é o caminho, tá? Até o momento. Aí, depois de você entender essa lógica que a gente seguiu até aqui, tá?
Aí você vai fazer, a gente vai realizar alguns exemplos utilizando os softwares R e SPSS para analisar bases de dados, fazer alguns treinamentos, e isso a gente vai mostrar no próximo vídeo, ok?